Olá pessoal, nós vamos ver hoje a rede do tipo Support Vector Machine, a rede do tipo SVM, que ela tem uma arquitetura parecida com essa. Aqui as entradas, né? Então uma estrutura bem similar às redes que a gente já estava vendo anteriormente. Só que aqui nós temos agora as funções chamadas funções de núcleo ou kernel, que nós vamos utilizar nessa rede. Então a ideia dessa rede é a mesma das anteriores para usarmos em classificações, que nós já tínhamos visto que fazendo a classificação em dois grupos, aqui em duas classes, nós temos sempre infinitas retas que podem ser definidas que conseguem fazer classificações, né? Então a ideia da SVN é de definir uma margem de segurança para você ter os valores aqui classificados corretamente. Então a ideia é você encontrar quais são os pontos mais próximos dessa margem para que você tenha a classificação com o máximo possível de certeza de classificação correta. Então esses vetores eles são chamados vetores de suporte. Então a classificação vai ficar mais segura porque você consegue detectar quais são esses vetores suporte e qualquer erro de classificação fica mais fácil de você detectar. Então a ideia é a seguinte, nós vamos pegar a função classificadora, então aqui nesse caso seria wx mais o bias, que é aquela reta que a gente já estava usando desde a rede Perceptron. Então quando o wx mais o bias for maior ou igual que mais 1, você tem que essa classificação é para y igual a 1. E quando o wxi mais o bias for menor ou igual que menos 1, então ela é classificada como y igual a menos 1. Então nós vamos determinar qual é a menor distância de um ponto até a reta, né? Então é só você calcular a distância desse ponto até a reta, e o ponto mínimo vai ser dessa mínima distância. Então a ideia da SVM é você maximizar a margem de tal forma que respeite a menor distância m dos pontos da classificação até a reta classificadora. Então para você encontrar a margem ideal, é só você maximizar em relação ao W e ao bias a mínima distância, né? Então, sujeito à restrição aqui que seria y vezes wxi mais o bias, ser sempre maior ou igual que 1, porque esse valor sempre vai ser menos 1 ou 1, e esse aqui também vai ser menos 1 ou 1. Então, esse problema aqui ele pode ser simplificado com essa condição. Se você faz o módulo de wxi mais o bias for maior ou igual que menos 1, essa formulação fica simplificada dessa forma. Se você usar os multiplicadores de Lagrange nesse problema de programação quadrática, nós encontramos essa função lagrangiana, e se você encontrar os pontos de mínimo aqui, você derivando em relação ao bias em relação ao W, igualando a zero, você acha o hiperplano classificador, que ele vai ter essas características aqui. Dessa derivada vai ficar aqui αi y é igual a zero, e desse desenvolvimento aqui vai ficar com W igual ao somatório de αi, yi, x. Então, usando as condições de KKT, nós temos essa expressão, e os vetores suporte vão ser aqueles que vão possuir αi maior ou igual que zero. Então, se você usar o dual do lagrangiano, que é essa formulação aqui, você pode notar que aparece aqui sempre o xi vezes xj, e a função de decisão vai ser a função sinal, que a gente pode substituir aqui, que vai ser o wx mais o bias. Então, dessa expressão aqui que apareceu do w aqui, a gente pode substituir que essa expressão aqui vai ser wx mais o bias, e essa vai ser a carinha do dual lagrangiano que nós resolvemos para encontrar os parâmetros da SVM. Então, as funções básicas que a gente pode usar, além dessa função x que foi usada aqui, a gente pode usar a função de base radial em x, que é a função gaussiana. A gente pode usar a função neural, que seria a tangente hiperbólica. Ou a gente pode usar funções do tipo núcleo, o kernel,
que são funções que podem ser decompostas como φ, xi, φ, xj. Então, as classificações lineares, elas ficam com a margem, como a gente já viu anteriormente. As funções polinomiais de grau 2, elas vão fazer essa classificação mais ou menos assim, com parábolas, né? As funções de grau 3, elas fazem separações um pouco melhores para dados desse tipo. E as funções de base radial, elas vão fazer circunferências que também tem sempre essa margem, que é a característica da SVM. Então, se você quiser usar uma outra função, é só no lugar de x, você coloca qual é a função de núcleo que está usando, a função kernel. E o problema é resolvido da mesma maneira, né? Então a gente resolve o dual do Lagrangiano para encontrar quais são os parâmetros. Então aqui a única condição para essas funções funcionarem é que elas devem obedecer essa condição de Mercer, que você pode decompor essa função kernel como produto interno dessas funções aqui, de tal forma que k seja semidefinida positiva, ou seja, para qualquer função f que você tiver integral de f ao quadrado, de x em que f de x ao quadrado seja finito, a integral de f de x vezes a função kernel vezes f de y, dx e dy, vai ser maior ou igual que zero. Então, uma função desse tipo aqui também é uma função que obedece essas características e pode ser utilizada para as redes SVM. Então aqui nós temos um exemplo de classificação da rede SVM com duas classes. Então aqui você tem a classe 1, esses dois pontos aqui, que são x1 igual a 1, x2 igual a 2, o x5 igual a 6, que também é dessa classe, e os dois pontos aqui, que são x3 igual a 4 e x4 igual a 5, eles estão na classe 2. Então, para fazer a rede SVM funcionar aqui, nós vamos classificar como y1, y2 e y5 iguais a 1, que são da classe 1, e y3 e y4 iguais a menos 1, que são os valores da classe 2. Então, se nós usarmos a função desse tipo 1 mais a transposto b, nós vamos ter a formulação dessa forma. Nós vamos maximizar esta função, a gente substitui aqui os alfas vão de 1 até 5, são 5 dados de entrada. E aqui você coloca no lugar do x, lá da formulação básica, você coloca a função de núcleo, que é essa aqui. Então é 1 mais xi vezes xj elevado ao quadrado. Resolvendo esse problema de programação quadrática, nós encontramos esses valores aqui para os alfas. Então, quais são os vetores suporte? São esses que têm o alfa maior que zero. Então, são o 2, o 4 e o 5. Esses três aqui são os vetores suporte. Então, a função de decisão ela fica dessa forma. É y vezes alfa vezes a função kernel, né, mais o bias. Então, aqui o y do primeiro elemento do vetor suporte, que é o x2, ele é 2,5. Né? O alfa dele é 2,5, y igual a 1. E aqui fica 1 mais o 2x elevado ao quadrado. X é igual a 2, né? Então aqui o segundo deles é da classe 2, que o valor dele é menos 1. O alfa dele é 7.333 mais 1 mais 5x, que é esse elemento aqui, ao quadrado. E o último, que é o elemento da classe 1 também, o valor do y dele é igual a 1. Aqui está o alfa dele, que é o x6. E aqui está a função que é 1 mais 6x ao quadrado. Então, a função classificadora, desenvolvendo toda essa expressão aqui, nós encontramos essa expressão. Se você substituir no lugar da função no ponto 2, que é igual a 1, ou no ponto 5, que ela é menos 1, ou no ponto 6, que ela é igual a 1, a gente encontra o bias, que vai dar igual a 9. Então, essa é a função classificadora para esses dados. Então, se você plotar aqui como eixo x e plotar essa função classificadora, ela faz a separação adequadamente e aqui você tem a margem máxima para fazer a classificação correta desses dados. Então, aqui nós temos mais um exemplo, que é da classificação da função lógica ou exclusiva,
Aqui nós temos os dados, x1, x2 aqui e o desejado, para cada um dos padrões de entrada. Então aqui a gente pode usar a função dessa forma, 1 mais x transposto x' também, da mesma forma do anterior. Então se desenvolvermos essa função, vai ficar dessa forma, x1 vezes x1' mais x2 vezes x2' elevado ao quadrado, que seria esse termo aqui, que nós temos duas variáveis de entrada, né? Então, desenvolvendo aqui ao quadrado, nós temos essa expressão aqui. Então, nós podemos definir o vetor que vai definir essa função φ como x1 ao quadrado, x2 ao quadrado também, que seria equivalente a esses dois termos. E aqui seria a raiz de 2 vezes x1, x2, raiz de 2 vezes x1, raiz de 2 vezes x2 e o 1. Daí, se nós fizermos φ vezes φ, nós encontramos a função kernel. Então, é assim que nós encontramos quando são dois elementos de entrada, duas variáveis de entrada para fazer uma classificação. Então, agora nós vamos encontrar os valores da função kernel. Então, para o valor x1, onde nós temos que o valor vai dar menos 1 e menos 1, substituindo aqui neste vetor, nós encontramos esses valores. Na segunda linha, que seria essa aqui, menos 1 e menos 1 também, quer dizer, menos 1 e 1, nós substituímos os valores aqui, encontramos esta linha da matriz. A terceira linha, que seria equivalente a essa entrada aqui, 1 e menos 1, substituindo os valores lá na função, nós encontramos esses termos aqui. E na quarta linha da matriz, que seria equivalente a essa entrada, 1 e 1, nós substituímos os valores e encontramos este vetor aqui. Então, o problema de programação quadrática também vai ficar da mesma forma. Nós vamos resolver esse problema da programação quadrática. E se esse problema for resolvido, nós encontramos esses alfas aqui. Então, como são 4 elementos de entrada, né? Então o somatório vai de 1 até 4. E a função decisão ela vai ficar dessa forma. A gente vai fazer y(i) vezes alpha(i) vezes a função kernel de cada linha aqui da matriz, né? Então, nós temos aqui, vai dar 1/8 vezes o valor da saída, que é menos 1, vezes a primeira linha da matriz, que é relativa à primeira entrada, que a gente viu. Aqui seria também o alfa 2, todos deram iguais nessa resolução do problema de programação quadrática. Aqui o y é igual a 1, aqui o y também é igual a 1, e o último y é igual a menos 1. Então, colocamos aqui as linhas da matriz, e resolvendo a gente encontra esse vetor aqui. Então, ele vai dar um valor aqui somente na terceira linha. Então, isso quer dizer que a função de decisão vai ficar dessa forma, como menos x1 vezes x2. Então, se a gente usar essa função de classificação, ela vai separar os dados dessa maneira. Então, f de x1 vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Então, os outros também vão ficar classificados corretamente com essa função de decisão. Então, nesse trabalho aqui, nós temos nessa referência aqui um exemplo de aplicação da SVM para fazer a classificação de números escritos à mão livre. Então, nós temos o kernel SVM simples, que deu aqui 8,5 de erro. Se você fizer o polinomial, já vai dar um erro de 1% somente, para vocês verem que dá uma diferença boa de fazermos uma função polinomial ao invés de fazer o kernel linear, que é aquele que a gente já estava usando nas redes do tipo perceptron.